Aí, vamos conhecer aí a tão famosa Proagra, viu? Ali vai o vereador Florismundo, Leonor, representando a Secretaria Municipal de Cultura. Ali, um pouco mais atrás, é o professor Nena. E aí está, olha aí, Proagra, viu? Vamos já lá dentro mostrar para vocês aí direitinho este patrimônio histórico de nosso município, abandonado, mutilado. Aí está. Vamos já lá, né? Olha aí o sacrifício que a gente tem pra gente ir aí, ó. Aí vai a dona Nazaré. Isso. Agora o vereador Duca Teixeira aí. Viu, vereador? Você já não tinha vindo ainda aqui, não, vereador? Nunca tinha vindo aqui. Pois é. Aí, vamos conhecer aí a Proagra. Vamos ver lá o lugar onde era o alçapão, o sumidor. Jogavam os escravos. Tem sumidor. Aí, vai mais uma da equipe aí. Vai. O seu Mauro, Vamos desembarcando. funcionário da Eu sou Câmara, que dono está de acompanhando desembarque. a gente aí nessa... Eu tô Aí, segurando. agora eu vou mostrar de lá aqui o esforço que o vereador Pidico está fazendo para segurar o barco para a gente descer. Vamos lá. Todo o pessoal da comitiva aí. Lá o nosso companheiro José. Aí está. O vereador Pidico agora já vem também. E nós vamos lá, vamos embora. Bora caminhar. Eita pau, olha só que coisa. Vamos chegando aí, olha. Aí. Chaminé já não tem mais nada. Aí, o vereador Duca tá fazendo aí desobstruindo aí a entrada. Coisa interessante, tio Flor, olha só, viu? Olha só o trabalho. Olha a espessura dessa parede, olha aí. A espessura. Tudo de pedra. Cimento armado, né? De 50 metros. Mais de 50 metros aí. Bora lá dentro. Cuidado aqui com essa entrada aqui que... Isso aqui é a Proagra. Olha só que coisa interessante. Abandonado, esquecido. As autoridades aí nunca se preocuparam com este... Pode-se considerar, né, vereador? Um monumento histórico. Claro que é. Realmente. Temos que lutar aí pela... Sem dúvida. É até de lamentar o proprietário que adquiriu esse patrimônio. À frente para mim. Tem coragem de demolir. Aqui um espaço, né? Um espaço aqui. Agora bora passar aqui. Bora vir pra cá. Aqui, ó. Porta. A chaminé ficava nessa mediação. Foi demolida. Isso aqui é a Proagra. Aqui foi feito serviço escravo, trabalho escravo. Olha só aí, que coisa interessante, olha. Vai embora, olha a altura aí. Esse alto aí. Olha a altura ainda dessa parede que não conseguiram derrubar, tá vendo, tio? Eita. Esse alto aí, ela era de alto? Era, tinha. Bora vir pra cá, olha. Bora vindo pra cá. Aí. Pedra, viu? Aqui um trabalho que... Isso aqui é um valor. E a gente não pode de forma nenhuma deixar isso no esquecimento. Olha só. Parede para ali. Ainda tem mais outro compartimento para cá. Bora conhecer esse outro compartimento para cá. Aí, olha só. Aí, aqui é o último compartimento. Olha só que sala bonita aí. Olha só esse espaço aqui. Vai embora. Uma parede com mais de 20 metros. Mais de 30 metros de comprimento aqui. A largura. Daqui nós estamos caminhando tudo dentro
Olha só, pra cá ficava o alçapão, bem pra cá. Ficava o alçapão, o sumidor. O sumidor, ficava pra cá. Sumidor, é. Pra cá que é o sumidor. Viu? Mas já aterraram. Eles taparam, foi com. Pra não correr esse risco, eles taparam. Bora ver lá. Olha esse trabalho na madeira aí, viu? Olha aí. Vamos lá. Isso aqui foi lamentavelmente abandonado. Foi lamentavelmente esquecido. Do sangue, do negócio. Eu já mostrei ali. Onde era? Ali, para aquele lado. Não, já taparam. Oi, taparam. Taparam para prevenir algum acidente grave, né, que pudesse acontecer. Que coisa, né? Como vocês estão vendo, isso aqui é a Proagra. Que coisa a gente tá A gente sente uma sensação assim vendo o dia de hoje, né? de voltar, né, ao passado. A gente na época talvez não tive a oportunidade hoje. Depois de Olha destruir, só, paredes para ali ainda. uma oportunidade de ver. Parede. Eu ia falar muito assim. Eu vi uma vez só quando estava em pé. Eu passei lá. Eu vi muitas vezes, só não tive a oportunidade de... Ei, mas esse aqui, Dá febre essa aí. lembra aquele daquela casa de cal ali? Tá, já filmei. Já? Não mexer com ela, porque se não mexer com ela, não mexe com ninguém. Então aí está, né? Aí é o final. Ali termina. Tá, puxa esse Bora, menino, bora. Tem maribondo aí. Tem tanta gente aqui na minha frente. Mas é pra falar pro pessoal que tem maribondo aí, que esse maribondo ele já tá. Ele vem só na zoada. Aí, vereador Dominguinho, baixa esse mato aí, meu querido. Lá. O vereador Dominguinho tá mostrando que ali era um. Ele acha que ali era uma comunicação, né? É uma maneira de se comunicar, né? Aí, ó, um buraco, né? E havia uma comunicação lá com o outro lado, exatamente. Olha, isso aqui é um pavimento, deveria ser o pavimento VIP, né? Aqui do engenho, aqui deveria funcionar a caldeira, essas coisas por aí, tudo, né? É interessante. E tem que lutar pela preservação de tudo isso aqui, restaurar, fazer alguma coisa para não esquecer. Para não esquecer isso aí. Aí, né, o pessoal estão participando. Professores que estão nos acompanhando. Professores. Então, vereador. Aqui a gente já está mobilizando, né? Já tivemos uma vez aqui, agora já tem 5 vereadores. Tá aqui vendo, conhecendo de perto. Eles realmente estão surpresos com tanta coisa antiga. Deve ser os primeiros vereadores que devem ter vindo aqui, né, o vereador Rogério? Provavelmente. Provavelmente deve ser os primeiros que vieram aqui, deve ser esses 5. Porque eu não acredito que se antes existiu Câmara em São Domingos do Capim, e se esse patrimônio era realmente em São Domingos do Capim, tivessem deixado se destruir tão linda obra. Eu não acredito que tivesse sido de conhecimento de algum vereador. Não pode. Não deve ter existido Câmara em São Domingos. Olha aí. Faz.
mais ou menos, Aqui. uns 5 minutos que nós estamos andando dentro Olha do só. local onde era a obra. Aí, olha aqui o acabamento. Aí você Viu? vê, Olha aí o acabamento. você vê a vontade. Uma parede de uma espessura. E um trabalho ali, um buraco muito bem feito. Falaram aqui com o nosso professor aqui, Muito o bem vereador feito. Rogério. Pode ir falando que eu estou registrando Olha, aqui. isso aí é uma espécie de câmara de ar. Para ventilar, né? Ventilar, é. E aí quando os escravos ficavam aqui dentro, né? Para ventilar, para Então, ó. entrar o ar para eles. Mas é impressionante, impressionante. Cada minuto que a gente anda, mais vontade dá de apreciar mais a obra, para poder Cada um tem uma ideia, dar né? uma ideia do que seria Uma essa ideia de construção, como funcionou, essa construção na coisa que- íntegra dela. que foge totalmente. Olha aí a tramela. Essa tramela deve ter sido colocada já muito depois. Já não foi no tempo da escravidão. Isso aí já foi depois. Improvisada já. Que madeira é essa? Pois é, agora nós vamos saindo, né? Aí. Cabo de aço, bicho. Cabo de aço. Foi tudo aqui para. Isso aí já foi para demolir, né? Isso foi para cometer o crime. Olha, pegue lá, professor, o cabo de aço, olha. Meteram o cabo de aço por ali. Vê aí, ó, cabo de aço. Aí, ó. Certo, para cometer o crime. E amarraram no trator, segundo os moradores daqui, ficaram demolindo. Mas aí o trator não conseguiu, né? Foi mais forte. É isso. Vamos, chaminé não tem mais, já demoliram. Foi, demoliram tudo. Chaminé. Buraco aí, é? Foi aqui que tiraram, ó, alguma coisa aí. Ninguém sabe o que foi. Sabe que tiraram aí uma fortuna, né? Eu ando por aí só na minha, né? Se dá certo. Mas eu sempre ando, eu peço pra cá, pra esse garapé de noite. Agora que eu não ando mais aqui por causa de insetos, sabe? Aí tem muito inseto. Antes nós matamos um dia assim. Inseto. Até tapada, olha aqui. Isso. Bem, aqui é a... Deu, só o ouro mesmo que aproveitaram deu 70 quilos. Aqui é a botija, onde tiraram uma botija aqui, ó, da igreja. Isso aqui, naturalmente, deve ser os padres que guardavam. Aqui está, ó. Isso aqui não é conversa, não. Ele está registrando, está mostrando aqui. Olha o buraco, dá licença aí. Vou mostrar aqui o buraco de onde estava a botija. E fala aqui o seu Pedro, que tem ali um lugar onde um dos gerentes daqui uma vez tirou 70 quilos de ouro. Depois vamos passar por lá para ver. Pois é, viu? Isso é a história aqui de São Domingos do Capim. Isso aqui é a Taperaçu. Salvando um buraco para fazer uma saída. Não estava nem afim. E ele não dava nem valor que ele colocou aí, mandou chamar o dono. Quando o dono chegou, olhou, conheceu, disse, rapaz, isso não vale nada. Deixa pra lá, um saco isso aí também para ele, não vai. Esperto, viu? Tá bom, então bora caminhando agora para ver lá. Isso aqui É os fundos, seria os fundos da igreja. O fundo, Vamos ver lá na frente como é que tá. Aí a frente Máquina de ouro. Se quiser, não tirar nada. Isso aqui, né? Onde passava a água e movimentava aqui essa rodando aí, tá vendo? coisa Interessante, coisa importante, viu? E aí, vereador, tá tudo aí perdido, né? Esquecido, abandonado. Abandonado, desprezado, De lamentar. Bora ver se a gente, desvalorizado, mas bora ver se a gente consegue bem daqui agora pegar o outro lado. Aí, ó. Meio escuro, viu? Ver se a gente pega uma luzinha melhor daqui. Aí. Aí, olha o eixo. De lado a lado, olha. Aqui conseguimos, né? Escuro, vou dar mais luz aqui. Aí, agora demos mais luz. quantos anos, vereador Rogério? Tem mais ou menos? Mais de 100 anos.
2 vezes. É, não. Isso, 180. Olha, São Domingos está com 200 e pouco, né? Eu acho que mais ou menos é a mesma idade daqui, né? Peraí. Só aqui. A mão de obra do ser humano, né? Aí, ó. Só. Aí, ó. Isso aqui era como movimentava. Isso aqui tem a porta d'água lá na frente. E aqui é a roda, né? Onde movimentava a roda da E aqui a roda. Isso. Interessante. Caindo água aqui a rodo. Mas é isso aí, né? Vale a pena a gente fazer esse trabalho documentário aí, para ficar ao menos isso para escrito, né? os nossos descendentes, né? É. Isso aí. Então vamos ver agora lá a roda, a porta d'água aqui do Taperaçu, igual aquela. Que foi? Tá, não tá, senhor? Cuidado. Não vá. Agora dá pra gente ter uma visão melhor. Aí, quando cortar aí o Pernambuco. Aí, ó. O vereador Dominguinho agora ficou meio preocupado. É? Bastante esse trabalho aí da. Aí, vereador Dominguinho, vereador Duca e o seu Pedro, que é o nosso guia que está mostrando aí que, inclusive ele falou que a Alma já veio dar um revólver de ouro para ele, só não está sabendo direito o local. Escuta aqui muita coisa, muita visagem aqui de noite, o pessoal vê, escuta, né? Aí, ó, isso aqui é onde passava a grande quantidade de água que ficava acumulado lá na frente, nós vamos mostrar daqui a pouquinho, e movimentava todo, aí ó, olha aí, ferro puro, viu? Eita pau, viu? Aí está. Bem, ótimo, deu para mostrar, olha o eixo, olha a espessura do eixo. Eita engenharia, né? Naquele tempo, 150 anos atrás aí, ó. A outra roda tá ali pro lado. É ruim da gente mostrar porque tem a engazeira. Caiu um monstro de uma engazeira e ele nem sentiu nada. Tá ali pro outro lado. Mas nós estamos mostrando. Igualzinho essa aqui, ó. Igualzinho essa aqui. Isso aí, né? Olha, a água passava tudo por aqui, assim. Aqui por baixo passava. Interessante aí, trabalho de represa e os escravos realizaram esse trabalho aí. Isso aí não é cachoeira, não é coisa da natureza não, isso aqui é uma força d'água provocada pela construção desta barragem aqui, que movimentava uma parte do mecanismo aí do engenho. Interessante. Certo. Aonde era chamada a porta d'água, onde fazia o reservatório. O reservatório tem pau aqui. E o reservatório para acumular água, para movimentar aquelas rodonas que nós já apresentamos, né? Aquelas rodas gigantes. Pode mais. Olha só aqui
impressionante aqui. Trabalho espetacular, olha só. Aqui foi feito tudo de escravo, né? Os negros fizeram tudo isso. Lindo. Olha só. Que bonito, ó. Vai passar. O vereador Vitor vai passando aqui em frente agora. E... Agora o seu Pedro vai apanhar os outros. Salte aí, meu filho. Tem pressa lá. Vai pra ele. Fica aí, ó. Aí, olha a altura da parede. Aí chegando o pessoal da expedição e da caravana que está acompanhando, a caravana cultural, vereador da Câmara Municipal de São Domingos do Capim, vereador Rogério, vereador Domingos Lopes, vereador Duca Teixeira, vereador Expedito Alexandre, professor aí está, interessante. Aí, né? Seu Pedro que está dando aquele apoio de vir trazer a gente com toda a paciência, com todo o cuidado, né? Aí está. Nesta proximidade aqui foi onde colocaram dois fornos, né? Dois fornos, né? Não é isso, seu Pedro? É isso, seu Pedro? Dois fornos, um emborcado na boca do outro. Emborcado na boca do outro. O pessoal fala, né? Para a esquerda aqui um pouquinho, senão vai... Ótimo. E tinha o que? Era corrente, né? Uma corrente de aço. E o que que eles Aqui neste lugar, ó. muita coisa do tempo dos cabanos. Aí. Fortuna de alguma coisa. Neste lugar aí, ó. Aí baixava a corrente aí
É. E o forno tá mais ou menos por aí. Aqui, né? É, foi um peão aí da fazenda que meteu um trator e quebrou, não foi? Foi. Isso. Pois é, né? Aqui é o Taperaçu. Aqui. Taperaçu. Dá pra passar. Levar mais pra esquerda. Acho que é agradecer aí o seu Pedro aí, ó. 10 centavos por isso e... Agradecer seu Pedro. E seu Pedro? Nós agradecemos a sua colaboração, Bem, né? viu? E estamos à disposição do senhor lá em São Domingo. Qualquer coisa. Eu vou procurar onde é esse sumidor para um dia eu vim filmar. Isso, procura porque eu estou atrás do Eu sempre sumidor. estou indo lá em São Domingo, viu? Sim. Eu agora já tenho olhado bem para essa turma aqui. Já conhece as E vocês me vendo lá também, pode ser que... Né? É bom, A gente, É, já conhece de como novo. diz a história, a gente faz amizade assim, né? exatamente. Misturando. Então foi um prazer vocês virem fazer esse trabalho. E mesmo isso é um trabalho cultural, né? Trabalho cultural para o nosso município. Nós não temos roubando. Exatamente. Então é interessante a gente querer alguma coisa a bem do nosso município e do nosso estado, né? Seu Pedro, mas como é que é? Se encontrar o revólver, o senhor vai... Ah, mas se encontrar eu vou avexado levar por tudo. Mas seu Pedro, outra coisa, me diga uma coisa. Mas o senhor não teria medo de se fosse para ir à noite, meia-noite, ou sei lá... A questão é eu saber do rumo certo que Não tem pra hora. mim não tem hora não. Eu vou pro mato aí, passo a noite inteira esperando por esses matos aí sozinho. Só eu e Deus. Só vê tatu mesmo. É, só tatu é viado, eu que meter a cara morre, né? Faca, né? Faca. Bem, aqui nós vamos finalizando aqui o nosso trabalho de hoje, né? Dia 21 de abril de 1995. Trabalho este que registramos esta conduta incalculável de desastre, de desperdício com a nossa cultura, com a nossa história de São Domingo do Capim. Vamos ver como é que vai ficar o futuro, né, deste trabalho. E aqui nós vamos colocando o ponto final desse trabalho de hoje, agradecendo aí a colaboração do seu Pedro, né, o gerente aqui da Taperaçu, pela boa vontade que ele tem, que ele está tendo em nos conduzir nos pontos. E assumiu já, né, que vai, tão logo ele descubra onde é o tal sumidor, que tem, né, esse sumidor existe aí. Ele vai entrar em contato com a gente, para que a gente venha aí. Estamos chegando agora, aqui no nosso bar, e o nosso agradecimento a todos, amigos vereadores, ao nosso companheiro Leonor, representando a Secretaria Municipal de Educação. Meio pra caramba. Tira. Aqui embaixo. Irmão, irmã, irmão, irmã, irmão e irmã. Aqui, ele não chama mais primo e prima. Ele chama irmão e irmã. Irmão e irmã. O que significa isso? Uma coisa que eu não falei antes no iroquês. Naquele iroquês, no momento que ele chama irmãos para os filhos do irmão da mãe
e para os filhos de irmão do pai, o casamento é proibido. É incestuoso. Se houvesse um casamento, seria um casamento incestuoso. Enquanto que com os primos, Passando para ouvir. Está gravando. está gravando. Está gravando lá na máquina. Enquanto que no sistema de piroquês, com os primos, ele pode casar. Já neste tipo de parentesco havaiano, o indivíduo não pode casar. Porque todos são irmãos, irmão e irmã. Numa sociedade deste tipo, o casamento fica complicadíssimo. Porque o indivíduo terá que procurar necessariamente um parceiro, seja o sexo masculino, de outro grupo tribal, de outra linhagem, porque na linhagem dele ele não pode casar. Eu vou dar um exemplo para você da minha experiência pessoal. Na sociedade Macuxi, do território federal de Roraima, que está aculturada há mais de 200 anos, contato com os ditos civilizados há mais de 200 anos, eu fiz um estudo lá, e resultou, minha tese de doutorado foi sobre eles, e eu estudei bem a organização social deles, passei de 64 a 67 anos no campo, todas as minhas pesquisas foram em loco, e no último ano de pesquisa, 67, eu estive numa aldeia em que havia missionários americanos protestantes. E o missionário catequizou um moço para ser pastor. Ele queria que o próprio livro fosse pastor, não foi o rapaz ser pastor. Mas o missionário não queria, como ele era pastor, tinha que ser um rapaz puro, direitinho, que não fareasse, para usar uma linguagem popular. Então tinha que arranjar uma esposa para ele. E tinha uma moça muito devota, seguindo toda a região protestante, a risca, e que era prima dele no conceito nosso e do americano, porque era filha da irmã da mãe dele. Só que na sociedade Macuxi era irmã dele. Mas o americano, sustentando o casal, pagando para eles serem professores, os dois serem professores, convenceu-os, eles casaram. Mas acabaram coabitando, mas se sentindo mal. Eles viviam afastados. Quando eu fiz o estudo, o Museu Neto Genealógico, descobri que eles eram irmãos, na concepção cultural deles e na cabeça deles, o cidadão não esquecia que eles estavam dormindo com a irmã dele. Com o tempo eles acabaram separando. Não houve religião cultural. Porque o comportamento cultural da pessoa tem importa. Se nós chegássemos aqui, se a China dominasse aqui o nosso Brasil e dissesse, ei pessoal, a partir de hoje apaga Cristo e põe o Buda aí na marra, a gente ia acabar a cabeça que as outras gerações futuras também. Mas as atuais que foram socializadas, educadas no cristianismo, teriam dificuldade em aceitar. Um comportamento cultural é muito mais resistente. Eu vou dar outro exemplo de comportamento cultural. Quando eu estudei os índios de Carapó, eu estudei dois grupos, Gorotiri e Cubecancã. Eu era recém-casado, a minha esposa ficou de olho, porque o cara vai comer os índios e tal. Aí foi comigo da segunda viagem, Cubecancã. Foi, e chegou, passamos lá um período, e os índios andavam nus. Eu disse, olha, tanto homem como mulher anda nu lá, paciente, porque eles iam embaixo. E tinha um velho, uns 40, 50 anos, que para eles é velho, envelhecido, ia nu todos os dias conversar lá conosco, sentava, ficava com ela e tal, lá conversando, não vieram nu lá. E um dia ela disse, eu vou dar um calção para esse cara. Aí pegou um calção das coisas que tinha levado, deu para ele.
Ele aceitou, vestiu o calção. Ela disse, puxa, finalmente agora ele veio vestido para casa. Foi para a casa dele. Quando eu vi o velho veio voltando nu, ele deixou o calção e voltou nu. Claro, você com 50 anos, andando nu, vai querer se vestir em 1 minuto, em 2 minutos. Então o comportamento cultural é que manda. Certo? Eu duvido, por exemplo, que o pessoal aqui do Capim não tenha dormido um pouquinho depois do almoço, porque chegou atrasado aqui. Esse é o comportamento cultural que muda, mas que às vezes a gente se esquece e dorme. Desculpa a brincadeira. Essa é a frase. E finalmente, esse Omaha. Esse Omaha existe na sociedade Kayapó, que eu estudei. Aqui, na geração dos pais, continua a mesma terminologia. Olha, pai, tio, mãe, tio. Só que na segunda geração, na geração do ego, ele continua chamando para o irmão dele de irmão, para a irmã de irmã, para o filho do irmão do pai chama de irmão e da filha de irmã, para essa dele, filho do irmão da mãe, da irmã da mãe, irmão e irmã. Mas para esse aqui eles chamam diferente. Para esse ele chama sobrinho. Para esse aqui ele chama sobrinho e sobrinho. Por quê? Porque para esse ele chama tio e a lógica manda. Para irmã do tio e mãe. Então o índio Kayapó, por exemplo, que usa a terminologia Omaha, e todos no mundo que usa essa terminologia, eles jamais poderão casar no seu próprio grupo familiar, na sua própria linhagem. Um indivíduo, por exemplo, o ego aqui, ele não vai casar com a mãe dele, que para nós é prima. Então, se o índio Kayapó chegar aqui em São Domingos do Capim e ver um dos vereadores de São Domingos do Capim casado com a prima dele, com a filha do tio dele, esse cara casou com a mãe dele. O cara porque na terminologia dele, a prima, filha do tio materno, é mãe. E não se casa com mãe, em lugar nenhum. Não está sendo maluco, né? Então é isso aí. Agora, esse sobrinho e sobrinha também não casa. Então é outra situação em que o indivíduo tem que casar em outra linhagem. Deixa eu contar aqui parece piada, mas não é. Quando eu cheguei nos Índios Kayapó em 1961, foi a primeira vez que eu dei uma pesquisa sozinho, quando eu estudava no Rio de Janeiro, estudei no Mato Grosso, mas com professores, orientando, fazendo treinamento, mas eu fui sozinho. Cheguei lá, a gente pensa, primeiro a gente pensa que é muito sabido, né? Aquela sala de pós-graduação, certo, importante, não sabe coisa nenhuma. Então, eu não sabia nada, eu queria ver que é difícil aprender uma cultura diferente. É dificílimo, porque nós pensamos sempre nos nossos comportamentos. Nós sempre pensamos que os nossos comportamentos são certos. Os comportamentos dos outros são errados. Basta, por exemplo, você vê um japonês comendo um pauzinho, esse cara é bom, um pauzinho. Eu vou primeiro de garfo que é certo, de colher melhor ainda. Sempre nós achamos que os nossos comportamentos são corretos, os outros são errados. Então, eu não sabia a língua Kayapó, mas um funcionário sabia. Ele me disse, doutor, está vendo como mídia é besta? Não sei, é besta, né? Olha aquele grandão ali, está chamando mãe para aquela menina. Está chamando de mãe. Eu, influenciado por ele, na minha cultura brasileira, o cara é maluco. Mas eu comecei a estudar e tal, e descobri que a menina era filha do tio materno. Então não tem nada de besta, não. Era a mãe dele na sociedade. Então era isso que eu queria contar, esse fato pitoresco. Parece pitoresco, mas que mostra que nós julgamos tudo e todos pelos nossos comportamentos, não
pelos comportamentos de cada um. O que ensina a antropologia? A antropologia ensina que como os comportamentos culturais são diferentes, os comportamentos culturais são específicos para cada sociedade, os comportamentos culturais não mudam facilmente. O que a antropologia ensina, então? Que nós devemos respeitar, devemos entender, devemos compreender e devemos aceitar os comportamentos diferentes dos nossos, porque não significa que eles sejam superiores ou inferiores, significa que eles são apenas diferentes. Muito obrigado. A minha palestra está terminada. Todavia, para que vocês não fiquem frustrados, eu vou falar sobre os grupos tribais do Brasil. Eu vou fazer alguma coisa para falar com vocês sobre o povoamento da América. E nós, outro fato concreto. Todos nós sabemos, esses jovenzinhos que estão na escola sabem que o homem não surgiu na América. Já houve teorias, houve um argentino que queria provar que o homem tinha surgido na América, na América do Sul e na América do Sul na Argentina. É coisa da Argentina, olha a discriminação minha com a Argentina. Dizendo que o homem tinha nascido na Argentina. Todavia, também nós sabemos que as migrações para a América, a mais importante de todas elas, foi a de origem asiática. Não precisa ir longe, é só olhar a cara do índio e ver que é de origem asiática. E também a via migratória mais importante foi o Estreito de Bering. Isto não significa que tenha sido a única migração asiática e nem significa que tenha sido a única via migratória. Há alguns anos atrás, um cidadão chamado Thor Heyerdahl fez uma balsa e viajou do Peru até a Polinésia. Porque disse também que os polinésios vieram para a América. E esse cidadão, Thor Heyerdahl, se eu não estou equivocado, era dinamarquês, quis provar que não, que daqui da América, especificamente do Peru, e que foi para a Polinésia. E fez uma balsa, levou coco, que na Polinésia tem coco, ele queria até provar que os cocos eram levados aqui da América do Sul, levou na balsa, seguiu as correntes e chegou à Polinésia. E os coqueirinhos já nascidos. Eles são, quer dizer, quem sabe? Como nós vamos provar? Para nós cientistas, só é válido aquilo que nós podemos provar. Hipótese qualquer um pode lançar. Aquele cidadão que escreveu um livro, Era os Deuses Astronautas, e ficou milionário. Mostrou que os astronautas desceram no Peru, mostrou até o campo de pouso. Eu li o livro e a gente quase se convence. Mas não tem nenhuma prova científica, uma prova objetiva, concreta, de que os astronautas desceram de outros planetas e pousaram a Terra. Não tem. Então isso fica só na ficção, só na beleza. Na prática, cientificamente, não tem nada. Hoje em dia, vários ramos da antropologia, a arqueologia, a biológica,
a paleontológica, outras ciências ligadas a outras ciências, estão provando que o Estreito de Bering realmente foi uma via migratória através de descobertas de fatos, de dados, de restos de culturas na migração. Mas muito pouco. Quando se diz, foi descoberto, o homem de Pequim, por exemplo, dão até os livros, dão um formato, um rosto do homem de Pequim, e descoberto um dente de uma mandíbula. A partir daqueles dentes, eles fazem conjecturas. Com lógica, fazendo proporções, mas nunca é impossível, porque o fato paleontológico não tem nenhum cadáver que fique inteiro. As múmias, por exemplo, do Egito, são recentes. Em termos de ser humano, o homem tem pelo menos 3 milhões de anos. As múmias do Egito têm, digamos, 500 mil anos antes de Cristo, que tem, não tem isso tudo, mas se tivesse. É pouco tempo em termos de humanidade. 3 milhões de anos é um negócio que não dá para pensar. Quando nós, com 100 anos, quando vivemos, estamos no campo. Os primeiros contingentes humanos que migraram para a América estavam no estágio de caçadores, desconheciam a agricultura. Por quê? Porque a agricultura só foi efetivamente, só existiu efetivamente há 7 mil anos antes de Cristo, ou seja, 9 mil anos. Então, se um homem tem pelo menos 40 mil anos na sua via migratória pelas Américas, evidentemente não conhecia a agricultura. Então a agricultura foi efetuada, foi efetivada, foi aprendida na América. E finalmente os últimos migrantes para a América foram os esquimós, que devido já estar a área toda tomada, foram obrigados a ficar na parte mais setentrional da América, que, como vocês sabem, é geladíssima e de difícil acomodação, mas eles tiveram que ficar lá. Então eles fazem casa de gelo, pescam, comem a foca que mora no gelo, e usam a pele da foca para aguentar o frio, etc. Então o homem também se adapta às mais diversas circunstâncias, de acordo com as necessidades. E quais foram os primeiros povoadores do Brasil? O único elemento que nós temos para datar o povoamento do Brasil é a cerâmica arqueológica. A cerâmica. Por quê? Porque penas, arcos, flechas e outros elementos da cultura indígena não resistem ao tempo. A cerâmica resiste. Através da cerâmica arqueológica, nós sabemos que o homem na Amazônia está 500 anos antes de Cristo. Mas, evidentemente, devem certamente existir povos que não fazem cerâmica. Mas nós não temos como datar, porque não há um elemento. E já no Brasil central e meridional, no sul do Brasil, a cerâmica só surgiu 1000 anos depois. Pelo menos numa vez que nós ganhamos o sul, né? Na datação da cerâmica, nós tivemos cerâmica antes do sul. Provavelmente, tudo indica, estão provando os arqueólogos, que da região andina vieram essas influências ceramistas e a Amazônia era mais próxima, aprendeu-se. E no sul, por diversas circunstâncias, eles ignoraram a cerâmica, como ignoraram a agricultura, chegou mais tarde lá, porque eles tinham outras maneiras de se alimentar, etc. O que nós temos de datação no Brasil central e regional
É o seguinte, por exemplo, o homem de Lagoa Santa, em Minas Gerais, é datado em 9.000 anos antes de Cristo. Mas nós temos dados. Foram encontrados machados, pedra, lascas de pedra e outros elementos que são palpáveis. Não encontramos cerâmica, nós encontramos artefatos feitos pelo homem. E no Brasil, no Brasil regional, outro local que nós temos datação é do Sambaqui de Maratuá, na Bahia de Santos, que tem 5.000 anos antes de Cristo. O que é o sambaqui? Sambaqui são restos de comida. Então, digamos, uma população que mora em palafitas, fica determinado tempo naquela área, em região de lacustres ou perto do mar. Então eles começam a comer conchas, essas comidas de conchas, e vão acumulando esse resto de comida, jogando, naturalmente, sem dizer, eu vou jogar aqui para o arqueólogo no futuro dele, mas jogando, como nós aqui na praia jogamos lata de cerveja, etc. Também eles eram porcos no tempo. Então, eles ficam aqueles restos, os arqueólogos hoje vão lá e podem ver, pelo tamanho do sambaqui, 2 hipóteses são lançadas. Que a moradia foi longa ou que a população era numerosa. Nós não sabemos. Sabemos que um monte de conchas é enorme. Nós não sabemos se pelo tempo de morada que foi longo ou se pela população que era numerosa. Então, isso em relação ao Brasil. Deixa eu ver outra coisa que eu quero falar para vocês. Principalmente para os meninos aqui que estão presentes. Meninos e meninas. Vocês sabem, vocês meninos que estão aqui, que chamam índios para os aborígenes do Brasil. Dizer que nossos índios também eles não são nossos, nós que somos deles, eles já estavam aqui antes. Então, chamam índios. Todo mundo sabe da história do Brasil que foi por equívoco de pensar-se que os portugueses haviam chegado a Índia. Mesmo depois de descoberto o equívoco, esse nome genérico e errado continua a ser usado e é usado até hoje. E chamavam índios para os astecas do México, que estavam no nível cultural muito adiantado, os incas do Peru e também para os índios do Brasil. Todos chamavam índios. Por quê? Eles diziam que todo mundo que não é europeu e que nasceu aqui na América, que é descendente desses indivíduos, são índios. E também eles queriam fazer isso e arranjaram maneira de dominar esses índios através daquilo que chamavam civilizar os índios, através de cristianizar os índios, através de outras facetas, mas cuja única razão, de fato, era dominar os índios e tomar conta da riqueza da América. Mas o que eu quero dizer aos jovens é o seguinte, que existem muitos estereótipos sobre o índio que estão nos livros, continuam escritos nos livros e que estão errados. Coisas que estão nos livros didáticos e que estão errados. Por exemplo, disse assim, o chefe da tribo se chama cacique. É uma bobagem sem tamanho. Em primeiro lugar, a palavra cacique não existe em nenhuma das línguas do Brasil. Nós temos cerca de 170 a 173 línguas e dialetos diferentes no Brasil e a palavra cacique não existe. A palavra cacique é da língua taino, nas Antilhas. Você quer ver nada? Então, quando você vê que a palavra cacique escrito no livro, está errado. O nome do chefe da tribo é de acordo com a língua de cada tribo. Se nós temos 173 línguas,
cada tribo tem um nome específico para o seu chefe. Outro erro. O Deus dos índios é Tupã. Outro erro. Tupã foi os jesuítas, os primeiros padres que chegaram ao Brasil, chamaram Tupã para dar um nome àquilo que eles pensavam que era o Deus dos índios. Mas Tupã só existe na língua tupi-guarani. Se nós temos 173 línguas, uma língua não significa nada. Tupã, e outra coisa, mesmo na língua tupi, é um demônio que fala do raio, do trovão e a morte, não tem nada com Deus. Então, cada grupo tribal tem uma denominação específica para aquele ser superior que nós, falando da língua portuguesa, chamamos de Deus. Outro erro, disso, em geral, nos livros, alguns livros são diferentes. Os índios do Brasil falam a língua tupi. A língua tupi é só uma, que os missionários cristãos gramatizaram para facilitar a evangelização, e gramaticaram nos moldes da gramática latina, e que é uma língua de centenas, dezenas de livros. Outro erro. Os índios vivem exclusivamente da caça e da pesca. Não. Há índios que são agricultores. A maioria dos índios do Brasil trabalha em agricultura. E também da coleta. Não só de raízes de fruto, mas de ovos de tartaruga, ovos de marreca, ovos de caça, ovos de tudo. Tantas coisas que os índios coletam. Outro erro. Os índios dormem em redes. Os índios que dormem em redes são aqueles que conhecem a tecelagem. Grande parte dos índios não conhece a tecelagem, então dormem em cátulas, em esteiras, até no chão. Os índios Guarani, que eu estudei, e fiz minha tese de docência sobre eles dormem no chão. Eles dormem no chão. Ou num catre muito baixinho, eles dormem no chão. Outro erro. O chefe religioso é o pajé. Não. O pajé é um nome também da língua tupi-guarani, e que em alguns grupos tribais chama-se pazé, e que deu em português pajé. O fato concreto e objetivo é que em cada língua o chefe religioso, aquilo que nós chamaríamos pajé, e chamamos erroneamente, tem um nome específico, de acordo com a língua. E, finalmente, o último erro, os índios são indolentes, só as mulheres trabalham. Não é verdade. Os índios têm uma rígida divisão do trabalho por sexo. Os homens fazem isto, as mulheres isto. É cultural. Quando os índios ficam aculturados, ficam com a cultura modificada pela nossa sociedade, eles se habituam a fazer determinados serviços que as mulheres fazem. Mas quando não, a divisão é rígida. Lá no Roraima, por exemplo, esses índios macuxi que estão muito aculturados, as mulheres carregam a carga com paneiro na cabeça. Aquela tira do paneiro na cabeça. Os homens não. Os homens usam amarrado no peito. Influência dos nordestinos. Eu perguntei, mas vocês estão fazendo serviço de mulher? Ele disse, não. Mulher, para justificar o novo comportamento. As mulheres usam apoiar na cabeça. Nós usamos no peito igual os cearenses, igual os nordestinos. Mas de fato foi justificar, porque eles não carregavam nem peso. Por que o homem não carrega peso na viagem? Nós vamos dizer, não, tem uma fotografia dos índios Botocudo no livro de história, que a mulher está com um filho, um padeiro na cabeça e mais toda a carne. O homem com arco e flecha. Então o homem é preguiçoso. Não se engana. O homem naquele tempo usava arco e flecha porque ele defendia a família e se responsabilizava pela casa. Numa viagem naquele tempo, em 1500, 1600, 1500 e pouco,
eram as viagens perigosíssimas na mata, cheias de onças, de animais peçonhentos. E se ele fosse carregar a carga, até tirar a carga, ele tinha morrido, ele, a mulher e os filhos. Então, a mulher carregava o filho e a carga, para que ele, se aparecesse uma onça, ele flechava. Se aparecesse uma cutia, ele matava para alimentação. Se aparecesse uma cobra, ele matava. E eles são de uma pontaria excepcional. Eu não morri ainda, graças a um índio caiapó. Nós íamos da aldeia para uma roça, e eu, como homem de cidade, completamente sem prestar atenção nas coisas, passei folgado na estrada. Quando eu vi os índios gritaram, eu olhei a cobra com a boca aberta e o índio tinha flechado na boca da cobra. A flecha tinha entrado na boca da cobra. Que foda. Eu só faltei ajoelhar com o pé do cara que ele me salvou. Não se assaltaria. Então, quando ele não carrega a carga, não é por preguiça, é por divisão do trabalho, é por tarefa, é por responsabilidade. Muito obrigado. Espero ser satisfeito com a vontade aqui na Câmara do Vereador. Senhor presidente, já pode passar. Eu não sei o que é. Desculpa. Faça a pergunta que eles vão fazer. Bem, então, nós, aqui o professor Diniz está franqueando para que alguns dos presentes queiram formular alguma pergunta e não se acanhe. Nós tivemos aí o Dia do Índio, né? Então nós estamos hoje vivenciando, eis o motivo de tão importante palestra aqui na Câmara. Então, quem queira fazer uso de alguma pergunta, tem o microfone aí, ou pode levantar, perguntar, os estudantes, vereadores, professores, claro. Pode perguntar, os livros, esses estereótipos que eu falei, muitos deles é cozinhando nos livros. Isso é ruim, porque o aluno aprende como se fosse verdade. Todo aluno aprende, pensa, o que está no livro é verdadeiro. Mas cada autor tem uma opinião que nem sempre é melhor. Desculpa. Eu quero formular uma pergunta. Pois não. E a questão, já que nós usamos erroneamente a palavra índio, né? Sim. Bem, então esse cidadão que já há milênios habita a América do Sul, a América, e deve ter vindo de uma outra, de outro lugar, como mais ou menos aconteceu essa diferença de palavras, de língua, de dialeto? Tem mais ou menos uma explicação para essa ocorrência assim, de tanta mudança no linguajar desses índios, já que habitavam, supor, aqui no Brasil, por exemplo. Muito obrigado pela pergunta. Ó, a diversidade, existem línguas chamadas macro famílias, que são aquelas que originaram uma língua. Vou dar um exemplo, o latim. O latim é uma macro-língua. O português é do latim, o francês é do latim, o provençal é do latim, o espanhol é do latim. Agora eu pergunto, você entende o francês? A mesma origem. Você entende o provençal, entende o romeno, todos são línguas de origem latina. Então, mesmo, por exemplo, as línguas do tronco macro-G, que são caiapó, chavante, xerente, canela, craô, são línguas que têm uma origem única, mas que se diversificaram à medida que as populações foram se dividindo e se isolando. O isolamento faz com que nós criemos palavras diferentes. Mesmo nós que não somos isolados de Portugal, nesses
anos que nos separaram de independência, nós temos palavras que os portugueses, se nós falarmos na nossa linguagem aqui, os portugueses não entendem, e se eles falarem na linguagem deles, nós não entendemos. Então, me diz, se nós fôssemos separados 200, 300 anos portugueses, a nossa distância é muito maior. E esses grupos tribais são separados há milênios, ou centenas de anos. E à medida que se separam, vão criando coisas daquele local. Os Yanomami, por exemplo, eles têm 3 grupos linguísticos diferentes que eles não se entendem. Quando querem fazer uma reserva, porque eles são todos Yanomami, mas eles não se entendem e brigam entre si. Então, essa separação do tempo e do espaço faz com que haja as modificações linguísticas. Mas todos nós, antropólogos, reconhecemos que a linguística é que vai dar a solução para a origem do homem, porque ela vai, através do estudo lento, longo, e através de centenas de anos, certamente, chegando cada vez mais próximos do simples para o complexo, ou do complexo para o simples, até chegar na origem linguística. E vai ver povos que são completamente díspares, que são mais unidos, mais parentes do que de fato são. Povos anglo-saxões, por exemplo, como os franceses, os alemães, os ingleses, não se entendem. E o período de separação é recente, algumas centenas de anos apenas. Ok? Outra pergunta? Então eu vou aproveitar, já que o pessoal não está vendo fazer, eu quero matar minha curiosidade, já que a oportunidade é ímpar aqui em São Domingos, eu não sei quando teria uma oportunidade dessa. Bem, o que eu quero perguntar é o seguinte: como é que nós temos, nesta sociedade de povos primitivos, no caso dos índios, no caso essa sociedade, como é que surgiu a ideia de índio comer outro índio, e tem outro índio que já não come outro índio? Como é que mais ou menos surgiu isso aí? Não, como surgiu eu não sei. Que cultura não tem explicação, não surge. Não tem explicação. Por exemplo, a piracaia só existe em Santarém. Agora nós somos que existe em São Domingos do Capim. Quer dizer, um camarada migra lá do Tapajós e vem inventar um negócio longe. Porque ninguém sabe por que surgiu. Ninguém vai saber daqui a 50 anos, 100 anos, que o Rogério veio de Santarém para Santa Maria, depois para o Carnaval, veio para cá, casou com uma moça bonita daqui e inventou a piracaia. Então, pensou, mas como é que tem Santarém e São Domingos? Por quê? Essa distância toda? Olha, ninguém vai saber explicar. Porque comportamento cultural não tem explicação. Mas os índios não comem outro por gula. Não se come, o que comia carne humana eram os tupinambás. Mas não era por gula, era por crença religiosa. Eles acreditavam que, ao matar um homem forte, valente, eles estavam ingerindo também aquela fortaleza, aquela bravura, aquela resistência. Um exemplo disso, da história, é que foi preso um alemão, Hans Staden, ia ser comido. Ele foi preso no Forte de Bertioga, lá em Santos, e ia ser comido. E, no entanto, depois de 4 ou 5 meses, eles venderam o Hans Staden para os franceses, ou um povo lá qualquer que veio lá comprar toras de madeira. Eles venderam e soltaram o Hans Staden. Porque o Hans Staden era frouxo, chorava para burro. Ele falou, não, como um covarde desse, você vai me dar azar. Então, é essa a razão. Os índios Yanomami, eles queimam o cadáver do parente morto, e nas solenidades religiosas de alto valor, eles que comem mingau de banana, eles salpicam alguns pedaços da cinza e comem ritualisticamente. É como um cristão come o corpo de Jesus, que não é antropófago, não é teofágico. Você come a hóstia, é corpo de Deus, corpo de Jesus. No entanto, você não está. Você não está fazendo aquilo por gula, você está fazendo ritualisticamente. Porque como é quando ele sapé, ele põe a cinza no mingau, ele está fazendo um ritual tanto quanto uma comunhão para o cristão. Tá certo?
Vereador, quem é o presidente da Câmara? Fala no vereador. Fala no vereador. Qualquer um. A colocação do professor Edith foi muito bem explicada, eu fiquei muito gratificado em ter recebido essa informação e, no momento, não tenho pergunta ainda. E aí, irmã Théo Monteiro? Sim. Muito obrigado. Pode terminar. Não, porque uma vez eu vi falar, não sei qual é a tribo de índio, mas que quando a pessoa morre, né, quando o índio morre, diz que queima toda a casa, queima as coisas daquela pessoa que morreu. Isso é verdade? Será que tem esses costumes? Tem. Alguns índios da língua G fazem isso. Eles queimam. Queima a casa, todos os pertences. Ou então eles enterram todos os pertences com pessoa. O índio Caiapó, por exemplo, quando uma pessoa morre, tudo que pertence àquela pessoa se põe na cova. E não é igual a nossa cova, que nós cavamos 7 palmos, botamos no caixão e botamos em cima. Eles não. Primeiro eles levam numa rede ou numa esteira. E não põe terra em cima, eles põem uns pedaços de madeira assim, uma ripa de açaí ou juçara, põe assim, põe esteiras por cima e põe a terra não atinge o corpo. Vou contar uma coisa que vai estarrecer a irmã e os outros todos. Eu não vi, mas um missionário inglês, protestante, me contou, escreveu num livro que eu li. Morreu uma índia e enterraram a índia e ela tinha um recém-nascido, morreu de parto, uma criança. Aí, algumas horas depois, o missionário foi procurar, ele sabia bem a língua, foi procurar pela criança, ele disse, ela está com a mãe. E o missionário sabia que as irmãs da mulher todas são mães. Ele disse, está com a mãe. Ele perguntou, com qual das mães? Não, aqui morreu, procurando. Aí eles correram na cova, a criança tinha morrido. Tinham colocado a criança junto com o cadáver. Todo morreu, botaram no terra. Agora, para nós, ditos civilizados, cristãos, fervorosos, coisa toda, parece uma tortura, mas na cultura deles não é. Por que não é? Porque na cultura Caiapó, ninguém tem tempo de cuidar dos outros. Porque eles são, agora já estão mais sedentários, mas eles eram nômades. Passavam 6 meses aqui, 6 meses ali, 6 meses ali, circulando num vasto território. Então, uma criança, ou um velho que não possa andar, ou um aleijado, é um estorvo muito grande. É um estorvo muito grande. Então, eles eliminam, porque não há condições de manter aquela pessoa. Para nós é duro, mas é cultural. Tá bom? Alguma pergunta? Agora, vamos lá na pergunta. Eu me entendi escutando dizer que quando a mulher do índio ganha neném, quem vai fazer o resguardo, como chamam, é o homem. Ele vai para o quarto, cuidar do neném, e a mulher vai exercer as funções que devem ser exercidas. Isso é verdade? Em alguns grupos tribais alguns, nem todos. Isso depende do padrão de cultura. Em alguns o homem fica. Pela seguinte justificativa cultural. É porque a mulher já fez o sacrifício de ficar 9 meses com a mulher. Já teve que fazer sacrifício da dor. Então ele quer dar a colaboração dele, cuidar do filho. É a parcela de colaboração dele, cuidar do filho naquele período e liberar o filho. Muito civilizada. Há comportamentos culturais que nós não entendemos, é difícil para a nossa cabeça. Eu mesmo, quando
como antropólogo, só para vocês terem uma ideia, eu fui o primeiro antropólogo da Amazônia. Então, eu me formei em 59, fiz pós-graduação em 60, quer dizer, eu fui o primeiro antropólogo da Amazônia. Não sou mal, eu sou o primeiro, mas já existem outros. Então eu cheguei no Roraima para estudar os Yanomami e fui de uma aldeia que moravam missionários católicos para outra aldeia que não morava ninguém. Fui para lá para ver se era diferente do comportamento que os padres ensinavam. E levei como informante um cidadão que era o chefe religioso, obrigado, e que tinha duas mulheres, uma na aldeia que eu morava e outra, aliás, não era ainda a mulher dele, ia casar com ele noutra aldeia. E ele foi para essa aldeia onde estava a outra noiva dele. Lá é permitido o casamento com mais de uma mulher. E ele sempre estava perto de mim. Um dia o cidadão sumiu, procurei e não achei. O segundo dia não achei, o terceiro não achei. O cara sumiu. E eu precisava dele. Aí me perguntei por ele e disseram que estava na rede. Eu digo, mas esses camaradas são fogo. Aí fui lá, ele estava na rede, sem comer, sem se alimentar de nada, porque ele estava jejuando, porque a noiva dele estava tendo o primeiro ciclo menstrual. Após isso, ia casar com ele. E ele, isso que eu não entendi da cultura deles, ela num lugar fechado, todo coberto de palha, que ninguém via. Eu, mal educadamente, fui olhar, mas curiosamente, no antropólogo, e vi que ela estava numa rede. Eles me disseram as piores coisas da língua deles, eu não entendi nada, que eu fui mal educado e olhar uma situação que eles não permitem que eu olhe. Mas eu fui olhar para aprender. Mas me esculhambaram tanto que eu não sei nem o que foi disso. Eu não sabia a língua, ótimo. E ele estava na rede. Depois eu perguntei por que ele estava lá. Porque ele tinha que ficar ao mesmo tempo que ela estava em resguardo menstrual, cataminial, ele deveria ficar lá para depois fazer jus ao casamento. Então são comportamentos culturais que são diferentes, não são melhores nem piores que nós. Diga um pouco, para os índios assim é normal, um índio só tem várias mulheres, porque eu já ouvi. Não, o que eu estou dizendo, há grupos tribais, eu citei aqui, que existem casamentos monogâmicos e poligâmicos. Há grupos tribais que permitem o casamento poligâmico, outros não. Na sociedade tupi, que é daquele livro? Esse aqui é meu livro mais recente. E nele eu falo que os índios desenterrados da Guajajara, eu vi, anotei, tem até 5 mulheres. Tinha um velho, eu fiquei com uma inveja desgraçada, dos 60 anos, tinha 5 mulheres, uma de 13. Nossa, que pena. Que não sei melhor. Ele não termina na sociedade. Doutor, quanto a essa relação aí, qual seria o comportamento? Por exemplo, um homem com as 5 mulheres? Vou já falar. Claro que não mais não. É brincadeira. Nas sociedades tupi, a mulher primeira, número 1, ela tem a ascendência sobre as outras. E ela chama, ela quer que o marido tenha outra mulher. Se o homem tem muitas posses, é muito trabalhador e tem muita produção agrícola, ela quer que tenha outra mulher, porque senão o trabalho é grande para ela. Porque a divisão do trabalho é rígida. O homem derruba o mato, o homem planta, mas a mulher colhe, a mulher que faz a farinha, a mulher que faz... Isso o homem não aguenta. Então, quanto mais mulheres o homem tem, melhor para elas. E elas escolhem parentes, irmãs ou primas, que são irmãs no parentesco deles, para que não haja briga. E elas não brigam realmente. Ele coabita com todas. Quanto à frequência, eu não sei, nem investiguei, porque o meu estudo não era esse, mas não há animosidade entre elas.
E todo mundo acha normal, desde que o homem tenha mérito para ter mulher. Se for um vagabundo, não vai ter nenhuma mulher. Pronto? Eu tenho uma pergunta para ele. Ei, João, eu satisfeito? Eu pergunto, porque eu tive a oportunidade muito pouco para estudar, e quando eu estudei, eu conheci uma história do descobrimento do Brasil. E depois, de tempos passaram, eu, através de conhecimento com amigos, livros, vendo alguns livros, eu tomei conhecimento de que, quando Dom Pedro I descobriu o Brasil, segundo o livro lá, né, eles iam... Pedro Álvares Cabral. Sim, Dom Pedro Álvares Cabral. Eles iam destinados à Índia à procura de pedras preciosas, o país da Índia, né? Então, com isso, houve uma forte tempestade, segundo o livro, e que trouxe eles, encostaram aqui no Brasil, e eles pensando que estavam encostando na Índia e que foi justamente esses cidadãos foram tratados de índios. Será verdade isso que diz o livro lá? Não, é isso que eu falei para você. Foi um grande equívoco de chamar de índios, porque de fato não era Índia, né? Antes do Cabral, outros cidadãos já haviam estado no Brasil, e os portugueses hoje em dia se sabem que sabiam da existência do Brasil. Mas já vista que eles vieram com brasões, vieram com direção e tudo, falaram em calmaria, mas aquele não foi justificar na época a política de esconder, de segredo, mas que de fato não era. Agora, quanto ao termo índio, um equívoco terrível que generalizaram. Eu não sei se foi o Pedro Álvares Cabral que chamou índio. Eu acho que talvez o Américo Vespuccio já tenha chamado índio antes, o próprio Colombo. Certo? Obrigado. Porque o livro diz uma coisa, ou já diz uma outra versão, né? Mas esses livros estão equivocados. Como eu disse, há muitos equívocos nos nossos livros didáticos, equívocos esses que não foram corrigidos até agora. Obrigado. Alô. Doutor Diniz, o senhor explicou que o cacique era o chefe de apenas uma tribo. Não, eu disse que o termo cacique é errado. Não existe. Exato, é errado. Mas eu gostaria, se o senhor desse para nossas crianças, se tem outros nomes de outras tribos que o senhor conheceu na sua pesquisa, de outros chefes que eles possam conhecer. Na sua pesquisa, se há outros nomes de chefes de tribo, ou se é apenas um chefe para todas? Não. Cada tribo, de acordo com a língua, tem. Por exemplo, no Tupi-Guarani, é Nhandevuruçu. Tem nada com cacique. Cacique é um termo de uma língua das Antilhas e que nós possamos chamar cacique porque não existe. Essa palavra não existe em nenhuma língua do Brasil. Exato, obrigado. Tá? Tem mais algum nome de outro? Eu não me lembro. Assim, ok, obrigado, mas já... Eu lembrei por acaso desse. Ok. Doutor, aquela história da mandioca, que foi virado de uma índia, que enterrado, que é mandioca, é verdade? Não. Isso não. Essa história da carochinha. Tem muitas lendas. Como lenda, nós temos tanta lenda. Nós temos lenda do Boto. Na Amazônia se diz que antigamente as moças engravidadas eram do Boto. O Boto levava a culpa, coitado. Tá bom? Olha, desculpem. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Certamente virei muitas vezes mais, desde que me façam piracaia. Mas que agora eu tenho que retornar a Belém, que tenho compromisso a assumir lá. E se vocês tivessem chegado mais cedo um pouco, eu seria mais longo que vocês, tá? Mais para mim. Muito obrigado. Questão, gente, ainda não encerrou. Nós temos aqui também uma pessoa que nos visita,
e que ele gostaria de dar umas palavras, aproveitando a oportunidade, e já que, como dizia o velho guerreiro, o velho Chacrinha, quem não se comunica, se improvica, né? Então nós vamos chamar aqui o companheiro Arino, uma pessoa que está vindo aqui pela primeira vez, penso eu, acredito que pela primeira vez. Vamos dar a oportunidade de conhecer, ver o que esse cidadão faz e o que ele tem a dizer para nós, né? Acreditamos que ele vai dizer que a nossa cidade, no mínimo, é uma das cidades mais bonitas do estado do Pará.